Hoje nós iremos dar voz a mais uma história, mais um depoimento de uma vítima de abuso religioso. Se você está nos acompanhando, você pode enviar o seu relato de forma do texto, você pode mandar os áudios, ou você pode marcar uma entrevista aqui no canal. Vai ser muito importante você contar a sua experiência, você dividir a sua experiência para que você ajude outras pessoas também. Então a gente vai ler uma história de uma vítima que confiou, que mandou. O link das minhas redes e dos meus contatos estão aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Clica lá e tem acesso a essas histórias. A história de hoje é o seguinte: anos de servidão na Universal, o preço da manipulação e do adoecimento. Quero contar a minha experiência dentro da Universal. Nos momentos atuais, estou vivendo somente pela misericórdia, pedindo a Deus que me dê forças para sair. Então você vê que é alguém que ainda está dentro da igreja. Agradeço que não revele meu nome, pois essas pessoas da instituição são totalmente destrutivas. Você percebe que nessas vítimas existe um medo muito grande, e esse medo não é à toa. Isso foi implantado dentro dessas pessoas. Um medo que gera obediência. Agora você imagine uma pessoa dessa vivendo uma vida que ela não quer, estando dentro de um ambiente que ela não quer. Talvez para você que me assiste diz, por que não sai logo? Essas pessoas estão presas dentro dos seus próprios afetos. E para muitas estão presas de forma, por exemplo, financeira, são funcionários da igreja, estão presas de forma conjugal, porque às vezes o cônjuge é da igreja e nem ousa sair, porque já disse, se você sair, eu me divorcio. Às vezes são filhos que são ameaçados, se você sair da igreja, eu te jogo na rua, que eu não quero maldição dentro da minha casa. Enfim, é uma discussão muito profunda. Ela diz aqui, ó: sou venezuelana. Cheguei à Igreja Universal com minha mãe no ano de 2002. Como toda pessoa que chega à igreja, cheguei com muitos problemas, muitas tristezas. Comecei a frequentar as reuniões e, como o tempo, fui entregando minha vida a Jesus. Me batizei e minha vida mudou pelo amor de Jesus. Eu gostava muito de estudar e queria ser profissional. Dediquei-me aos estudos e me formei em contadora pública. Continuava frequentando a igreja, mas não queria assumir responsabilidades nos grupos nem nas atividades, por causa do meu trabalho e da minha profissão. Eles têm uma forma especial de observar e discernir quem pode usar e quem não. Eu me vestia bem, tinha carro, comprei um apartamento, enfim, tinha boa situação econômica. Então, começaram a me convidar para os grupos de evangelização. Eu resistia, não queria, não por levar a palavra de Deus, mas pelo ambiente que via entre alguns obreiros. E eu não queria viver aquilo. Como cheguei a ser obreira? Como já disse, eles observam muito bem. Os obreiros são treinados para recrutar outros obreiros. Quando alguém não quer, eles avisam ao pastor, que então começa seu trabalho de manipulação. Cada vez que eu estava nas reuniões, o pastor fazia pregações voltadas só para mim, me pressionando de forma velada. É uma manipulação enorme. Assim, acabei entrando nos grupos como evangelista, fiz o curso e fui levantada obreira em 2011. Eu acreditava estar no caminho certo. Na época, tinha 31 anos, solteira e boa condição financeira. Na instituição, isso é fundamental. Ter recursos para atender às necessidades deles, sempre em nome de Deus. Eles te ensinam que tudo é para Deus. E eu fazia. É muito importante a gente dar um adendo aqui, porque os obreiros são os grandes responsáveis de financiar muito do que a instituição ela deseja fazer. Então, se vão fazer uma concentração, vai vir um líder para pregar, os obreiros pagam os ônibus que vão trazer as pessoas, muitas vezes vão distribuir cesta básica, são os obreiros que bancam essas cestas, se as pessoas vão fazer uma Santa Ceia, os obreiros, material de limpeza, até o uniforme o obreiro tem que comprar. É dito que o obreiro vai fazer um trabalho voluntário, mas até esse trabalho voluntário ele paga para fazer, porque até o uniforme, que muda toda hora para que as vendas continuem quentes, são feitos. E eles têm essa ótica, se eles veem que você tem alguma condição, vão tentar de alguma forma seduzir você.
E quando você está dentro desse grupo, é difícil resistir. Você não pode olhar para essas vítimas com desprezo. Ah, são burras, bestas, ignorantes. Não são. São vítimas do sistema. Então ela continua aqui, ó. Colocaram-me como tia da IBI. A IBI é a Escolinha Bíblica Infantil, um trabalho exclusivo para criança, onde tinha que bancar todas as despesas sem poder reclamar. Tudo para Deus. A igreja nunca dá nada. Também me colocaram como responsável por levar pessoas em ônibus todos os domingos, é o que eu acabei de falar. Inclusive essas tias, na minha época, vinha um livro com todas as atividades que eram feitas no mês. E a tia da escolinha, que tinha que comprar o uniforme de tia, tinha que comprar também esse livro de planejamento. Quer dizer, ela estava dentro da instituição fazendo um trabalho voluntário, mas muitas vezes o lanche das crianças era a tia que tinha que comprar, o uniforme da tia era ela que tinha que comprar, e até o caderno de planejamento era ela que tinha que comprar. Quer dizer, que trabalho voluntário é esse? E aí diz, a igreja nunca dá nada. Também me colocaram como responsável por levar pessoas em ônibus aos domingos, sendo que o obreiro paga por isso. O uniforme era muito caro, mas na época consegui comprar. Propósito, dízimos, materiais da IBI, tudo saía do bolso do obreiro. E quanto mais recursos você tinha, mais você era explorado. Eles nos doutrinam a sermos submissos e não questionar nada. Nas reuniões de obreiros usavam psicoterror. O bispo Sérgio mostrava pessoas possuídas dizendo como o diabo levava ex-obreiros. Sempre ameaçavam quem não fazia as campanhas de Israel. Por eu ter melhor condição financeira, me cobravam sacrifícios maiores. Chegaram a sugerir sacrificar meu carro, como não fiz, né? Fui humilhada, rejeitada, mas não me importei, porque sabia que Deus não precisava de bens materiais. Com o tempo, segui cumprindo tudo, mas me afastei da vida sentimental, porque ali te ensinam que não pode ter relações com pessoas de fora da instituição. Se gostar de alguém de fora, te tiram da obra. Dediquei-me exclusivamente à igreja para que não falassem mal de mim espiritualmente. Então veio a crise na Venezuela. A inflação destruiu tudo. Já não era possível sequer comprar comida. Mesmo assim, os propósitos e fogueiras santas continuavam. A igreja nunca ajudava ninguém. Obreiros e membros passavam fome e eles não se importavam. Com muitos, decidi sair do país. Sou responsável por minha mãe, que tem pressão alta e precisa sobreviver. Fui para o Peru, com muito sacrifício. Achei que a igreja seria diferente lá, mas não, tudo igual, só pedem e nunca dão. Os pastores são treinados para sugar o máximo dos fiéis. Hoje continuo dentro da instituição, mas pedindo forças para Deus para sair. Não é fácil. São anos de manipulação e doutrinação. Todos são treinados para te rejeitar se você sair. Ensinam que, fora da igreja, o diabo está em sua vida. Quando assisti os seus vídeos, chorei amargamente. Tudo o que você diz é verdade. Hoje tenho 40 anos, continuo solteira, porque perdi meu tempo valioso dentro dessa instituição. E só peço a misericórdia de Deus para me ajudar. Que Deus abençoe vocês. Continuem denunciando. Pois bem, talvez você está assistindo esse vídeo e está analisando as datas, mas esses depoimentos são depoimentos que eu já tinha arquivado aqui no canal há determinado tempo. Estou dando voz a essas pessoas. Então você vê, ela foi vítima no Peru, na Venezuela, foi para o Peru, entendeu que o sistema é o mesmo. Eu tenho depoimentos de pessoas aqui de Luxemburgo, eu tenho depoimentos de pessoas dos Estados Unidos, da Europa, enfim. O sistema religioso universal tem deixado muitas vítimas pelo caminho. Eu não estou aqui para dizer que você deve sair dessa instituição, mas eu estou aqui para dizer para você que se você entende que você está num ambiente que é adoecido, um ambiente que está te fazendo mal, que está tirando os seus bens, que está te manipulando, que não deixa você se relacionar, porque muitas mulheres às vezes se apaixonam pelo homem do trabalho,
pela pessoa da vizinhança, alguém que elas conhecem, e elas são desestimuladas a não viver esse amor, porque é dito que só os homens da igreja é que prestam, que são fiéis. E a gente não sabe muito bem que não é assim. Muitos homens, muitas mulheres que casaram com homens religiosos vivem uma vida desgraçada, miserável. Apanham dos seus maridos, sofrem calada, os filhos crescem revoltados, não querem saber da igreja porque sabem o homem que tem dentro de casa. É triste, mas é a verdade. Então, tenha coragem, rompa com esse ciclo, rompa com esses abusos, busque ajuda terapêutica, se cerque da sua rede de apoio, porque o tempo está passando. Essa menina que chegou na igreja em 2002 está agora com 40 anos, provavelmente está com mais, porque esse depoimento já é antigo que eu recebi. O tempo está passando. Busque viver a sua vida intensamente, sem medos, com responsabilidade, mas sem medo. Rompa com esse sistema. E se você se identifica com esse tipo de história, mande a sua história. Se você foi vítima, escreva aqui a sua experiência. Beijo no coração.